Olá, hoje eu quero falar com vocês sobre a insegurança e como ela pode criar em você um complexo de inferioridade. Quando a gente pensa numa situação em que você se sente inferior, por trás disso existem vários fatores que te levaram a construir a sua autoimagem, colocando sempre o outro acima de você. E por conta disso, eu quero trazer esse tema que é um pouquinho delicado e tem muitos fatores para que a gente entenda um pouco mais sobre isso. Então, eu quero falar um pouquinho sobre como a nossa mente funciona, como nós armazenamos informações e acabamos que com elas vamos construindo a nossa personalidade. Então, toda a nossa mente, ela trabalha, né, toda a mente trabalha de uma forma estruturada. Desde o útero até a idade que você está agora, a sua mente, o seu cérebro foi guardando informações para saber como agir em determinadas situações. E essa maneira da mente guardar essas informações, elas acabam determinando alguns pensamentos, sentimentos e ações. Quando você se sente inferior a outras pessoas, você pode ter moldado a sua personalidade de uma forma que está adaptada apenas a servir ao outro, né? Ou se colocando às vezes num papel de vítima do outro. Então, ou você está servindo ou você está sendo vítima de alguém. Eu vou hoje usar esses dois pontos principais para explicar um pouco sobre o complexo de inferioridade que muitas pessoas têm e por isso não conseguem avançar, se sentem travadas, se sentem cansadas, sem perspectiva, mas não conseguem desatar o nó ali de como isso aconteceu na mente e como que você pode mudar. Eu separei aqui algumas, já vou deixar mais perto de mim, para eu seguir uma sequência, que é tanta coisa para falar e acaba, para não me confundir nos pensamentos ali. Então vamos lá. Então na infância, você aprende a existir, né? Pensar, sentir e agir. Desde o útero da sua mãe, você foi colhendo sensações, imagens, gestos, no tato do carinho, os tons de voz, você foi aprendendo a discernir. Eu lembro bem que quando eu tive o meu filho, por exemplo, muitas vezes eu ia conversar com ele fazendo uma vozinha, sabe quando a gente fala com a criança com uma voz infantilizada? Pois é, então. Sempre que eu usava, mesmo se eu estivesse dando uma bronquinha ou fazendo alguma observação negativa, e eu usava uma vozinha meiga, doce, infantilizada para conversar com ele, ele dava risada. Ele se conectava mais ali, ele se sentia acolhido, mesmo não entendendo o que eu estava falando. O tom de voz, a maneira de falar, influenciava na percepção daquela ideia. E se às vezes eu usava uma voz mais firme, né, mais imperativa, ele chegava a fazer um beicinho de choro, assim, ó. E mesmo eu falando algo bom, com um tom de voz mais forte, mais imperativo, ele magoava. Ainda que as palavras que eu estivesse usando não combinassem com aquele tom de voz. Por que eu estou falando isso? Para mostrar que a nossa mente, ela capta tudo ao nosso redor de uma maneira muito rápida. Como eu já disse em outros vídeos e vou repetir nesse daqui, quando a gente conhece uma pessoa nova, por exemplo,
Você entrou lá, primeiro dia na faculdade, conheceu um professor ou um colega de classe. Quando você bate o olho na pessoa, o nosso cérebro ele tem a capacidade de tirar um print. E a partir daquela primeira imagem, que é feita em mais ou menos uns 3 segundos, nossa mente, ela já tem uma percepção se gosta da pessoa ou não. É aquela velha frase, se o santo bateu ou não. Claro que isso pode ser acrescentado, isso pode ser moldado com o tempo, mas aquela frase, a primeira impressão é a que fica, vale muito. E eu tô falando disso para exemplificar o quê? Todas as sensações, todas as percepções que nós temos, desde a barriga da mãe até a nossa idade atual, mas especificamente do ventre da mãe, do pré-natal ali, até os 5 anos de idade, a nossa mente vai captando essas informações, gravando, criando um caminho neural ali para lidar com todo aquele conjunto de informações que uma situação pode trazer. E falando do complexo de inferioridade, eu quero falar no primeiro ponto sobre a construção da nossa imagem. Então imagina ali uma criança que tenha pais muito críticos, né? Muito exigentes, que a régua é muito alta. Então a criança tem que ser sempre obediente, sempre educada, ela não pode chorar, ela não pode se sujar, ela tem que sempre estar ali com um parâmetro muito alto, com as notas, com as roupas, com os brinquedos. Não estou falando da educação em si, mas eu estou falando da percepção que mesmo na infância você pode ter diante de algumas situações. Então, um ponto que eu quero tocar é quando a criança ela vive num ambiente em que é exigido sempre mais dela, sempre muito, sempre melhor, sempre o alto. Claro que nós temos que conduzir os nossos filhos, nós mães, né? Eu sou mãe, eu sou avó, eu sei. Então, sempre que nós vamos conduzir os nossos filhos para a vida, nós desejamos que eles tenham e sejam melhores, né? Ninguém pensar, não, vou educar meu filho para ser o pior. Mas o ponto que eu quero tocar é que a percepção que a mulher tem, principalmente, né, da imagem dela, aonde ela se sente confiante, ela é construída. E sempre que é exigido um pouco mais, como se nada fosse suficiente ali, cria um ambiente de insegurança aonde a mulher não consegue sentir confiança. Vamos supor, vamos pensar na criança ali na fase da escola, onde ela sai da família de origem, do ambiente familiar e começa a conviver com outras pessoas. Então ela começa a comparar. O cabelo da minha amiga é enrolado, o meu é liso. Eu lembro, por exemplo, que quando eu era criança, eu tinha uma amiga com o cabelo bem cacheado e meu sonho era ter aqueles cachinhos, eu achava maravilhoso, porque o meu não era. Então, ali começa uma comparação e uma necessidade ou de se igualar ou de superar e vai iniciando aquele sentimento de insegurança e de inferioridade, dependendo de como você veja essa comparação. Então, muitas vezes, quando a criança está formando a imagem dela, vou falar um pouquinho de roupas, vai. Vamos dar um exemplo. Tem a roupa de ficar em casa, a roupa de sair. Digamos que ela se compare com um amiguinho, uma amiguinha da escola, um primo, alguém. E ela não se veja com a sua melhor imagem ali. Então isso vai ficar guardado. Então, às vezes, com a expectativa dos pais, a expectativa que ela tem em relação aos outros, ela vai criando uma personalidade que tem uma régua muito alta
ou muito baixa a respeito de como ela se percebe no mundo. Né? Então, isso pode ser em vários momentos. Na primeira infância, na adolescência, principalmente, onde o jovem ali está definindo a sua personalidade, com que turma que anda, o que vai ser quando crescer, né? Ali a fase de formação, né? E aplicação do conhecimento que ela tem para a vida, inicia-se ali uma maturidade, mas muitas vezes há atrás da infância essa insegurança e esse sentimento de inferioridade. Então, o que esse sentimento, aonde ele nasce? Né? Aonde nasce a insegurança, aonde nasce os nossos sentimentos? E como que eles são guardados? Então, desde a primeira infância, desde a época intrauterina, nossa mente vai guardando percepções do ambiente, como eu já falei, né? Do ambiente, das relações, o que aquilo significa. Então, até usei um exemplo num outro vídeo, eu vou falar aqui também. Se eu falar pra você, pense numa caneta, provavelmente você pense nessa daqui, que é uma caneta mais comum para todos. Então, a palavra caneta é a linguística para explicar o signo, o objeto aqui, ó, caneta, som, palavras e o objeto em si. Então a nossa mente percebe as coisas de diversas maneiras, em vários ângulos, de várias perspectivas. Então, às vezes, para uma criança que foi para a escola, conheceu novos amigos, nem estava ligando a roupa que estava vestindo, ou como em circunstâncias iguais, a mesma criança tem percepções diferentes. Por quê? A mente dela guarda, percebe todas essas informações de maneira única, de maneira individual. Isso a gente vê até em casos de gêmeos que são iguaizinhos e tem a personalidade diferente, tem pontos fortes, pontos fracos a lidar, totalmente diferentes, gostos diferentes, apesar de terem uma ligação muito grande, né? Aí já seja um outro estudo, um outro assunto. Então a gente percebe ali que a formação da nossa personalidade, ela depende de 3 fatores. Primeiro é o fator também genético. A sua altura, a cor dos seus olhos, a cor do cabelo, da pele, a formação ali corporal, digamos que 40%, né, tem pesquisas, né, estudos sobre isso, 40% é a nossa genética. Então, há um condicionamento genético? Sim. Os outros 20% são determinados, são formados pelo ambiente em que a gente vive. Ou seja, a sua criação, a sua cultura, a maneira como os seus pais passaram o conhecimento que eles receberam dos pais, que receberam dos avós, que receberam, né, da ancestralidade ali, e como isso é apresentado para você. São mais 40% ali. Então, 80% de você hoje é a sua genética e o seu ambiente, fator ambiental. Agora, 20% é o que você vai fazer, como você vai reagir com isso. É aí que é o grande diferencial da formação da nossa personalidade e da nossa percepção pessoal, da nossa autoimagem, autoamor, que a gente ouve muito falar. Então, nesse período de formação da personalidade, a mulher, ela está buscando na mãe, nas tias, nas amigas, na TV, é como se fosse uma esponjinha a nossa mente que pegou todas as informações, deu uma peneirada, reteve o que foi mais importante ou mais impactante, e isso vai mudar de pessoa para pessoa, porque cada um escolhe a reação que vai ter diante daquela situação.
Então, com essas informações todas peneiradas, selecionadas pela sua mente, você vai começar a ter atitudes em relação às situações. E é daí que vem a insegurança, daí que vem o complexo de inferioridade. Quando você começa a colocar outras mulheres, a mente da mulher, ela tem sempre um quê de uma comparação, uma competição com uma outra mulher que ela imagina que é melhor, que é mais bonita, aonde ela se compara. Isso está no nosso inconsciente e é uma particularidade feminina. E eu gosto muito de falar disso. Tem até algumas frases que falam que a mulher se arruma para outra mulher, né? Que elas competem entre si. Então, isso é coisa de observação, né? Essas frases vêm da observação da vida em si e acabam fazendo algum sentido quando a gente entende como a nossa mente funciona, os nossos pensamentos, sentimentos, ações, como você vai caminhar para a vida ali. Então, o que sente a mulher que tem insegurança e um complexo de inferioridade? Ou ela se coloca num papel de cuidadora, ou seja, ela assume os problemas das outras pessoas porque ela quer resolver, ela quer cuidar, ela se sente a responsável por isso. Isso pode vir desde a infância, quando, por exemplo, a criança, ela recebe a informação de que ela já está grandinha e já pode trabalhar. Olha, já tem idade para pegar na enxada, hein? Por exemplo. Ou a família passa por uma situação financeira ruim e ela se vê obrigada e responsável pela família em ajudar, cooperar. Não que isso seja ruim, mas ali na idade, muitas vezes, de brincar, na maturação da personalidade, né, para atingir a maturidade, ela pegou aquele pedaço da vida onde ela deveria estar brincando e está trabalhando ou cuidando dos irmãos mais novos. Então, nesse caso, se colocar num posicionamento de servir pode te levar a sentir um complexo de inferioridade. Por quê? Porque você assumiu o cargo de que você tem que cuidar. Você não pode ser cuidado. Você não pode ir para o outro nível. Você tem que sempre estar ali, cuidando de todo mundo. Fazendo um trabalho voluntário não remunerado. Não que seja ruim, mas muitas vezes a pessoa que tem esse perfil de que cuida, ela nunca vai fazer nada para ela mesma. É sempre para os outros, pensando no bem-estar do outro. E aí nasce o sentimento de que ela é inferior, de que ela não tem merecimento, de que ela apenas serve, vive para servir. Tem uma frase bacana, né, que quem vive para servir, né, não serve para viver. Por quê? Tô colocando esse ponto do serviço não como um chamado a ser egoísta, né? Mas ver o egoísmo, tem um egoísmo positivo onde você se coloca em primeiro lugar e os outros acompanham esse movimento na mesma linha. Todos somos iguais, todos somos irmãos, todos somos capazes, o sol nasceu para todos. Mas quando você não se coloca em primeiro lugar e você tem ali um sentimento de que você precisa servir para agradar, para ser amado, isso pode estar te colocando, tirando o seu protagonismo da vida. Então você sempre vai ser o coadjuvante ali. Você trabalha para o outro brilhar, você trabalha para o outro subir, né? Você trabalha para o outro subir, você se dedica ao outro e nada para você. Como eu disse, às vezes busca um trabalho voluntário para servir. E normalmente quem tem esse traço, né, quem tem essa necessidade, muitas vezes ela não tem sucesso financeiro. Porque quando ela ganha alguma coisa a mais, ela usa para servir também. Eu não vou abrir aqui um paralelo
entre o serviço cristão, entre a necessidade de sair do ego, porque ao mesmo jeito que a pessoa tem complexo de inferioridade, às vezes ela se sente muito, muito, muito superior a todo mundo e os extremos não são bons. Os extremos, eles trazem os seus desafios ali, né? Então, como a gente está no desafio da inferioridade aqui, vou posicionar dessa maneira. Então, essa pessoa, quando ela não se coloca em primeiro lugar, um dos sentimentos que ela tem, que a mulher tem ali interno, um dos sentimentos que ela pode ter e que alimentam a insegurança, não deixam ela ser confiante e alimentam o complexo de inferioridade é que ela não pode atrapalhar, ela não pode dar trabalho. Por exemplo, na família, ali na primeira infância. Ah, tem que ser bonzinho, obediente, hein? Olha, não pode dar trabalho. E muitas vezes você tem a necessidade de contar uma história ruim ou expressar, vai, quebrei um brinquedo. Vou colocar um exemplo bem simples aqui. Quebrei um brinquedo, fiquei frustrado, eu não posso chorar. Eu não posso comunicar os meus sentimentos porque eu não quero atrapalhar a minha mãe, não quero atrapalhar o meu pai, não vou ocupar o tempo deles com isso, eu guardo pra mim. Então eu me coloco, ó, abaixo de uma certa maneira e isso vai, você vai carregando isso para a vida e ali nasce o complexo de inferioridade também. Também não é só a imagem, não é só se sentir inferior. São vários posicionamentos durante a vida aonde você troca, aonde você escolhe não estar, não protagonizar a vida e viver no bastidor ali do outro. Tem casos que isso é bacana, mas se em tudo na vida você deixa de existir pelo outro, então há ali uma dor, é um traço, é uma característica que está castrada e que não está se desenvolvendo da maneira que poderia. Então, muitas vezes essa criança, ela não sente que está fazendo o suficiente, por exemplo. Ela pode limpar toda a casa, ela pode passar todas as roupas, cuidar dos irmãos, cuidar da casa para ajudar a mãe ali, que às vezes trabalha fora, o pai também, estão ausentes. E ali, pela necessidade de agradar, de suprir, de colaborar com o andamento da família, as suas necessidades primárias, de falar, de se comunicar, de expor as suas ideias, de fazer alguns combinados, de aparecer, de se sentir percebido, né, amado, né, visto, amado e protegido, você não tem todo aquele suporte pela dinâmica familiar e você acaba carregando. Então, assim, eu sirvo somente para ajudar. Eu existo somente quando eu estou a serviço do outro. A opinião do outro é melhor do que a minha. Tudo que o outro deseja é vira a minha prioridade. Né? Tem uma outra frase boa também que é: quem vive duas vidas não vive nenhuma. Então, quando você assume o papel do outro, a responsabilidade do outro, quando você carrega para você de uma forma muito desequilibrada, claro que nós podemos deixar de fazer algumas coisas em serviço do outro. Claro que nas dinâmicas da vida, claro, isso acontece, mas em todos os momentos, então você castra os seus sonhos, você castra as suas habilidades em favor do outro, então ali nasce um complexo de inferioridade. E a mulher, por ela ter na natureza essa vontade de servir, de cuidar, ela tem, a mulher ela tem a visão periférica maior, então ela está mais atenta aos detalhes. O homem ele enxerga mais longe, né? Diz que por isso que eles não enxergam a gaveta na meia, ou a meia na gaveta, eu troquei. Então por isso que o homem olha lá, ó, ele não consegue ver a meia dentro da gaveta, e a mulher já está ali do lado. Então, essa percepção de vida
amplitude, traz para a mulher uma percepção maior das coisas e muitas vezes ela pega para si essa necessidade de estar sempre a serviço, castrando os seus sonhos, seus objetivos. Então, é um problema? Como identificar se é um problema? Quando você cuida mais dos outros do que de você. Quando você sempre tem tempo para o outro, menos para você. Quando você não tem mais nenhum objetivo e seu único objetivo é viver a vida do outro. Isso acontece muitas vezes com os pais, quando são muito idosos, a pessoa larga tudo para cuidar dos pais. Ainda que ela seja enfermeira, ainda que ela seja uma cuidadora de idosos, você deixar a sua vida totalmente em serviço, nesse caso, desequilibra demais a dinâmica de pai e filho, desequilibra demais o andamento da sua vida. Então, o ideal é que o idoso tenha alguém para cuidar dele, um profissional especializado, e que o filho acompanhe essa dinâmica toda. Pode ser muito de perto, mas não carregando todo o peso. Ah, mas cuidou de mim quando eu era criança. Aí a hierarquia familiar, ela fica muito desequilibrada. Não faz bem para o idoso, não faz bem para você. Não traz harmonia para a dinâmica familiar. E muito menos você tá ali se colocando como igual, mas como um cuidador, sempre a serviço. Muitas vezes a pessoa, ela vive em função dos outros para não encarar os próprios medos que ela tem. Então, assim, é mais fácil eu cuidar da vida do outro, do problema do outro, do que encarar a minha timidez, encarar o meu complexo de inferioridade, de aparecer, o medo de aparecer para a vida, de caminhar para a vida, muitas vezes te segura num lugar onde você fica estagnado. Aqui eu vou falar agora um pouquinho, né, dos traços de caráter que eles são formados na nossa primeira infância ali. Então, desde o útero da mãe até mais ou menos uns 5 anos de idade, são formados 5 traços de caráter, cada um no seu momento específico, e todos eles têm uma dor e têm recursos específicos. Nós temos um pouquinho de cada um deles, mas usamos de formas diferentes de acordo com como a nossa mente pegou aquela informação e também, por conta disso, projetou no nosso corpo, preparou o nosso corpo para agir, né? Pensar, sentir e agir, para agir da maneira mais assertiva para cobrir aquela dor predominante ali ou distribuída, né? Para que o seu corpo pudesse acompanhar seu movimento para a vida com a força ou a característica necessária de acordo com a sua personalidade, né? Com seus traços. Então, o primeiro traço é o esquizoide e o maior medo dele é ser rejeitado. E uma das características é ser uma pessoa muito criativa, toda a energia dela está na mente, tem uma disposição maior para ser mais introspectivo, necessita de um tempo de caverna, que é aquele tempo sozinho, para pensar, para refletir, para criar. E tem o traço oral, que gosta de se comunicar, de sentir, de se conectar às pessoas, né? Esses são os recursos. E que na dor tem medo de ser abandonado. O traço psicopata, que não tem a ver com a psicopatia, a doença, né? É só a maneira, a linguagem usada para o estudo, né? Não é a patologia em si. E esse tem medo de ser manipulado. E ao mesmo tempo, a seu favor, ele gosta de liderar, gosta de negociar, gosta também de estar em contato com as pessoas, mas desde que seja numa posição de comando, de liderança, de organização, de
organizar, né, equipes, pessoas, né, de gestão. Tem o masoquista que ele gosta de... a dor do psicopata é ser manipulado. Ele, quando ele se vê manipulado, ele sente essa dor de uma forma maior. O masoquista, ele gosta de seguir regras, padrões, de se sentir seguro, gosta de servir, gosta de produzir, de agradar também. Então, estou falando um pouquinho de cada traço para falar um pouquinho mais de quais podem ter um complexo de inferioridade maior. E o último é o rígido, que é uma pessoa mais competitiva, tem as formas mais harmônicas, o corpo, né, foi moldado, preparado para competir, gosta, né, vou falando assim, dos recursos, gosta também de se comunicar, de estar em contato com as pessoas, também gosta da liderança. E a dor é de ser traído ou trocado. Então, dentro desses traços, os traços que têm uma maior tendência, né, é específico, porém, né, tudo tem os seus pontos a serem pensados, mas os traços que mais têm a tendência de ter um complexo de inferioridade maior é o traço oral, o traço masoquista e, em alguns casos, o rígido. Né? Então, o oral, como ele gosta, ele sente o que o outro está sentindo, ele é muito empático, ele é muito intenso, ele pode acabar pegando essa sensação, essa dor do outro, para que ele consiga resolver. O masoquista, ele já gosta de um padrão, de um sistema de servir, e por ter medo de ser humilhado, ele quer fazer tudo certinho, é aquela criança muito obediente, que se esforça para tirar ali a melhor nota, que fica muito triste se não agradar, né? Se ela não se sentir suficiente, ela se sente humilhada quando ela não é suficiente. Ou é uma percepção, né? Ou é literal. Ou, né, a maneira como ela percebe aquilo, se ela erra, o peso daquilo ali é muito maior. E o rígido, ele pode se sentir inferior porque ele se compara. Né? Como ele gosta de competir, ele se compara muito. É aquele traço que não admite perder, não admite também estar em segundo lugar. A vida tem altos e baixos, né? Então, não admite estar em segundo lugar. E se esse traço ele está na dor, e a pessoa fica sempre em segundo, ela não tem nenhum protagonismo de vida, então esse traço acaba ficando doente, né? Acaba ficando na dor, não usa os seus recursos, suas habilidades para alcançar os seus objetivos, seus sonhos, seus planos. Acaba se esquecendo disso. No caso do rígido, não tanto em serviço do outro, mas ao se comparar e ver que ele não vai ganhar aquela batalha, ele já se coloca num modo, numa posição inferior ali. Né? Uma outra característica da pessoa que ela se coloca, se vê de forma inferior, é aquela pessoa vitimista, né? O coitadinho. Tudo dele dá errado. A vida dela é mais pesada que a de todo mundo. Nada dá certo. Sempre tem um vilão. Ela é perseguida no trabalho, nas amizades, nos relacionamentos. Tudo sempre te leva para voltar para o mesmo ponto. Você caminha e volta para o mesmo ponto. Ganha dinheiro, perde. Casa, separa. Casa, separa. Nossa, a pessoa ninguém te entende. Então você se coloca, essa é uma outra forma, né, de se colocar de maneira inferior, é se fazendo de coitadinho. E a mulher, quando ela tem um complexo de inferioridade maior, e ela tem os traços dela na dor, o que acontece? Se ela sempre se colocar no papel de vítima,
sempre achar que a culpa, né? Ela não tem autorresponsabilidade. Então ela não se posiciona. Porque ela se sente inferior, ela não se posiciona para a vida. Ela não tem um enfrentamento maior da vida. Então, por ser uma coitadinha, ela tá sempre abaixo. Ela nunca consegue, né? Vou colocar assim. Então ela tá abaixo. Ela nunca consegue. A mulher que tem o complexo de inferioridade, né? E a falta de confiança ali, é insegura, ela não é confiante. Então ela nunca consegue, ela nunca termina, sempre furou o pneu do trem. Eu acho muito engraçada essa expressão, né? A pessoa, ai, poxa, dessa vez hoje furou o pneu do trem. Menina, não, você não vai acreditar o que me aconteceu. Então, você acaba escolhendo situações, mesmo que você tenha uma sombra ali, que aquilo pode dar errado, você se enfia de cabeça. Então, para ela estar sempre de uma forma inferior. Ela não vence, ela não ganha, ela não consegue, acontece alguma coisa ruim sempre, ou é o chefe, ou é a amiga, ou é o namorado que traiu, é o outro que me roubou, coitada de mim. Todas essas características, elas te trazem um ganho secundário, né? Porque para ela se sentir vista, amada e protegida, que é algo que ela tinha que ter percebido, sentido, não que ela não tenha sido, mas ela não percebeu, não sentiu ali, na primeira infância principalmente, não se sentiu vista, não se sentiu amada, não se sentiu protegida pelos pais, ela acaba sempre querendo exigir isso do mundo, né? Então o mundo tem que me proteger, as pessoas têm que me proteger, eu sou sempre a coitada. E como disse anteriormente, tem o bonzinho, né? O que só fala sim, o que serve, né? O que tá sempre a serviço dos outros, né? E nunca dele mesmo. Então, um altruísmo, nossa, muito exagerado. E isso, na verdade, tudo isso que eu disse, né? A mulher, ela sente de forma mais profunda, por ser mais emocional, fisicamente, biologicamente, mais emocional ainda, então isso tem uma carga dupla. Porque a maneira de nós lidarmos com os sentimentos, até assim, vamos colocar trazer bem para o lado feminino aqui o negócio. Então a mulher, quando ela se sente insegura, ela se sente diminuída, ela se sente inferior, a maneira como ela percebe as coisas pode ser um pouquinho distorcida, seja por um fator biológico, vai. TPM, que fica aquela guerra de hormônios, todo mês nós temos. Seja você uma mulher que lida bem ou mal com isso. Então, as emoções, os impulsos. Então, tudo isso, toda essa mistura biológica aqui da nossa mente, do nosso corpo, toda essa dança, essa miscigenação de fatores aqui, podem te levar a ter uma instabilidade emocional grande e se colocar sempre um papel inferior. Podando ali, castrando suas capacidades. Então, a mulher especificamente, por ter essa instabilidade, né, hormonal natural, nós temos uma propensão maior de ter mais sentimentos, em alguns momentos mais fortes, em outros menos, em relação aos outros. E a percepção do que os outros estão fazendo com a gente, que é o que eu acabei de falar. A mulher que ela se vê somente como cuidadora, ela nunca está sendo cuidada. Ou a mulher que ela nunca consegue nada, ela está sempre buscando, ela está sempre tentando, ela é guerreira, mas nada dá certo, e vai entrando num ciclo, né, numa espiral de improdutividade, numa espiral de problemas, numa espiral de culpa, porque você não fez melhor, porque você não fez mais. Então, todos esses sentimentos, toda essa bagagem que a mulher tem de vida,
te leva, né? A nossa mente, ela tem uma percepção maior, panorâmica, 3D, 10D das coisas. Então, tudo que está ao nosso redor, nossa mente capta, filtra, guarda as informações ali e de forma consciente ou inconsciente, a maneira como você se posicionar para a vida tem a ver com a maneira como você se sentiu vista, protegida e amada na sua infância, pela sua família, pelos seus amigos, ainda que você tenha sido, mas a sua percepção, às vezes, de um momento ou outro, ficou gravada ali, né? Então, agora, entendendo, então, a chave para a mulher compreender, né? A chave para a mulher mudar esse sentimento de complexo, de inferioridade, o complexo de inferioridade, ela entendendo como a mente dela funciona, como ela guarda as informações ali, como ela usa de forma consciente ou inconsciente, e ela tem essa necessidade de estar sempre a serviço, sempre abaixo dos outros, ou sempre lutando, sempre dando errado, sendo a coitadinha, tudo isso traz um ganho secundário aonde ela se vê vista. Só prestam atenção em mim quando eu estou agradando. A minha família, meu marido, meus filhos, meus amigos, meu chefe só presta atenção em mim quando deu alguma coisa errada comigo. Nossa, perdi meu TCC, meu computador quebrou. Fiquei um ano estudando e fazendo, deu tudo errado. Ó vida, ó azar. Então a pessoa, a mulher, ela se coloca nesses papéis inferiores de uma certa maneira. Aqui eu só tô dando uma pincelada, né? De algo, tem muitos outros fatores, mas eu quero falar desses dois hoje, né? Que é a pessoa que é o cuidador e o coitadinho. Então a mulher, que ela é cuidadora, ela sempre vai colocar o outro à frente dela. Ela é sempre inferior, ela vem sempre depois. E a mulher, que se coloca no papel de coitadinha, tudo dela dá errado. Casamento, 10 casamentos que deram errado. Os filhos que deram errado. A vida que, eu fui despejada, deu errado. O trabalho, eu fui despedida. Sempre tudo dá errado, porque é a maneira dela se sentir vista, protegida e amada. Alguém vai prestar atenção nela ali quando ela estiver em algum desses dois papéis. E agora, falando de tudo isso, quando a pessoa, vou falar um pouco da imagem, né? Da autoimagem, da construção da imagem. Então, assim, até dei alguns já esses exemplos em algum outro vídeo, mas vou falar hoje. Então, ó, por exemplo, o meu pescoço é bem grandão, eu tenho 2 palmos ali de pescoço. Então, durante muito tempo, eu usava só blusa de gola, pra não aparecer, né, pra não ser vista, pra não aparecer, pra eu me sentir mais segura, eu usava a blusa de gola. Que mais? Então, agora eu me lembro eu quero dar esse exemplo aqui, um exemplo pessoal. Então, com o passar do tempo, eu fui usando um acessório, a minha postura, eu fui trabalhando a minha postura, a minha maneira de falar e fui construindo. Então, você pode abrir a mente para construir uma imagem que combine com o que você deseja ser, né? Para sair dessa posição de inferioridade. Então, hoje se fala muito do valor social. O que é o valor social? Mas, nossa, eu vou usar um exemplo muito simples de uma experiência que foi feita, já passa na televisão, você pode dar um Google e procurar. Eles pegaram um homem e colocaram um terno e gravata, bem arrumado, bem alinhadinho, e de repente teve um mal súbito, deitou no chão, né? E várias pessoas correram para ajudar. E pegaram o mesmo homem, momentos depois, vestiram ele de mendigo, né? Um cabelo desgrenhado, uma bebida assim, uma garrafinha na mão,
colocaram no chão. As pessoas fingiam que não viam. Eu vou usar esse exemplo para trazer na construção da sua imagem. Então vamos lá. Imagina que se eu ficar a vida inteira usando uma blusa de gola, eu posso usar em alguns momentos para me sentir mais confiante? Posso. Mas sempre usar essa mesma tática e não entender, não aceitar, não conviver com o problema, não superar, criar outra visão de mim, né, uma nova visão de mim, não ia resolver o meu problema. Eu ia viver com a blusa de lã no calor. Então chegou um momento que eu tinha que aceitar, entender e continuar, né? Seguir. Então, como eu disse, a nossa mente, ela tem a capacidade de fazer um print muito rápido de uma situação. Por exemplo, quando você vê o executivo deitado no chão ali, nessa experiência. Nossa, ele deve ter caído, alguma coisa aconteceu. Ponto. Em segundos você já tirou fez um scanner da situação, tirou um print somente e já tomou uma decisão, uma posição. Quando você vê o mendigo ali caído, bêbado, ele bebeu, tá ali porque bebeu, né? Deve estar tudo bem. E passa andando. Sem saber realmente o que aconteceu, você deduz. Com a nossa imagem é a mesma coisa. Então, não adianta você fazer autoafirmações. Eu posso. Não que isso não seja legal, é bacana. Nossa mente gosta de repetições. Mas, se você só falar e não conseguir visualizar, né? A nossa mente entende signos. Lembra que eu falei da caneta? Então, se você falar a palavra caneta, vem a imagem na sua mente de uma caneta. Se você souber outros idiomas, independente do idioma, ela vai ter um significado na sua mente. Quando você imagina uma pessoa de sucesso, tem uma imagem na sua mente. Há um signo, há um arquétipo, né? Depois eu vou falar um pouco de arquétipos também. Então, há um arquétipo, há uma imagem modelada na sua mente que você já endereça aquela sensação, pensamento, a imagem. Então, quando você não constrói a sua imagem de uma forma positiva, reconhecendo as suas qualidades, depois eu vou fazer um vídeo somente falando de como você pode potencializar suas qualidades, tá? Como hoje eu tô falando da insegurança em relação à rejeição, em relação à inferioridade, eu vou falar agora da imagem para você ter uma alavanca, né? Uma alavanca para você subir de nível, né? Do seu amor próprio, da sua percepção, né? Do seu desejo de vida, da sua ambição. Então, quando você não consegue ligar a sua imagem a uma imagem de sucesso ou que tem alguma referência ao que você deseja, é como se a sua mente ainda não acreditasse que aquilo é real. Você não sente, você não, o seu pensamento, o seu sentimento não acompanha as suas ações. Então é necessário um tempo. Muitos falam, 60 dias fazendo a mesma coisa. 90 dias, um ano, um mês, imediatamente com a PNL, né? Tem muitas técnicas, mas a minha visão, o que eu ensino é entender os seus pontos fortes, entender os seus traços, o que cada um deles precisa para existir, né? Pensar, sentir e agir e como que a sua imagem pode colaborar com isso. Eu trago toda a minha experiência, né? Sou especialista na área da beleza também, coloração pessoal, moda, composição de visual e tudo mais. Mas como eu também trabalho com essa parte comportamental, eu vejo que uma combina com a outra, né? Então, se sempre você usa uma roupa furada, rasgada, manchada, não passa, né? Você tá sempre amassada, suja, furada e rasgada.
qual é o valor que você está dando para sua imagem? Às vezes lá dentro de você, mas eu não me importo com isso, isso aí é ostentar, isso daí não é necessário. Porém, nós não vivemos num mundo de fantasia, nós convivemos com outras pessoas, nós somos percebidos por outras pessoas e percebemos os outros. Então, às vezes, você tem um complexo de inferioridade tão grande, uma insegurança tão grande, que você não tem mais confiança na sua própria imagem. Às vezes, na sua mente, você tá ok. Sou formada, ou estudei, eu sou uma ótima profissional, mas eu chego lá, eu não passo credibilidade. Aí vem a insegurança, a inferioridade. A outra passou porque ela estava mais bonita. A outra passou na entrevista porque. Tá. Então, eu vou contar uma experiência pessoal, né? Então, assim, eu sempre fui apaixonada pelo comportamento das pessoas e eu sempre estudei muito isso. Então, assim, desde muito nova, desde os 13 anos de idade, né, eu abri a minha empresa ali, trabalhei pra mim, mas avançando a idade um pouquinho ali na adolescência, já muito madura, muito adulta, né, como todo adolescente, fui lá pro mercado de trabalho e eu queria novas experiências e fui também, né, além da necessidade financeira, fui procurar um outro trabalho. Depois de um tempo, né, 13, 14, 15, acho que com uns 16 anos eu tinha, uns 16 anos. Então, ali por volta dos 16 anos, fui fazer uma entrevista de emprego numa multinacional muito grande, né? Então eu fiz o meu currículo todo diferente, eu usei um papel naquela época, como se fosse um papel reciclado, assim. Eu escolhi letras diferentes, posicionei meu currículo de forma bem diferenciada. Levei o currículo num envelope vermelho, assim, ó, grande. Então, eu entreguei lá no RH. Ok. Fui chamada para entrevista, né? Eram poucas vagas, era super concorrido, beleza. Fui lá para entrevista no dia. Só que quando eu cheguei lá, eu vi que todas as mulheres, todo mundo estava muito mais bem vestido do que eu. E maquiadas e bem executivas, né? Uma imagem mais executiva. E eu tinha ido bem arrumada, mas não confiando mais no meu intelecto, no meu potencial. Só que quando eu cheguei lá, eu pensei, poxa, não vai funcionar, cara. Ninguém vai acreditar em mim assim, mesmo eu tendo maior experiência, super uma linguagem bacana, um pensamento legal, vários cursos, um currículo ótimo. Até para ser chamada nessa etapa, né, eu tô contando ali a terceira etapa da entrevista. Então eu passei vários testes, nananã, só que na hora de fazer a chamada tete a tete ali, a entrevista tete a tete, a minha imagem não tava legal. Aí eu fiz o quê? Era ali no centro de São Paulo, na Paulista, então eu corri numa drogaria que tinha lá 24 horas, gigante, uma, tipo store, mega store. Fui lá no mostruário de maquiagem, passei um batom, delineador, fiz uma sombrinha, assim, um blush. Na época eu não usei base, acho que eu não passei base, nada, porque eu não conhecia muito, né? Aí fui numa lojinha ali perto, comprei um blazer barato, bem baratinho, assim, mais bonito, que já combinou com a roupa que eu tava. Então, quando eu voltei, eu já estava altamente repaginada. E o resultado? Fui até a última etapa da seleção e acabei recusando o trabalho porque fui chamada em outro, mais vantajoso, mas tipo, rolou uma disputa ali, não, quanto que é o salário que você vai ganhar lá? Foi legal. Eu era nova e já tinha passado tudo isso. Mas por quê? Porque eu percebi que a imagem importa. Foi a minha experiência que ficou muito gravada ali, aonde nós temos mais confiança, onde a mulher ela se sente mais segura, se ela puder, porque ela vai, né, se comparar e que ela seja pelo menos equivalente. Então eu falei, poxa, tô entrando nessa guerra, vou perder. Tá dando ruim aqui. Mas logo dei um jeito ali, também não fiquei chorando as pitangas, mas a partir daquele momento que eu criei o hábito de alinhar o meu visual sempre.
né? E sempre lia muito a respeito de você estar vestido para o sucesso. Vista-se como se você fosse o dono da empresa. Vista-se para o cargo que você quer ocupar. Então, se você é o faxineiro, ou se você quer ser o dono da empresa, né? Quer alcançar, subir, você é o office boy, né? Não estou falando que é do merecimento ou do valor de um ou do outro. Eu estou falando de posicionamento de carreira ali. Então, se você é atendente, se você é recepcionista, você quer chegar nas vendas, na gerência, na diretoria, CEO, você deve se vestir como eles, agir como eles, pensar, sentir e agir. Pensar, sentir e agir como eles. Por quê? Porque você vai ser percebido como eles, tanto por você quanto pelos outros. Então começa a ter uma concordância ali da sua imagem, da relação da sua imagem com o que você deseja ser. Então, se o seu problema de imagem, de inferioridade, está relacionado à imagem, lembre-se sempre que a sua mente faz um print de como você se vê. Então, não adianta você falar, você ter toda a capacidade, se você não está vendo aquilo diariamente, até que se torne natural, até que você se aceite. Não estou falando apenas de moda, beleza é relativa, não estou falando disso, estou falando de alinhar a sua imagem com o que você precisa para se sentir igual, com o que você precisa para se sentir aceito, para não se sentir rejeitado, para não se sentir trocado, para não se sentir manipulado, para não se sentir inseguro, para não se sentir rejeitado por conta da sua imagem. Né? Isso é algo pessoal, não é para os outros. Se arrume para, né? A mulher, não tem aquela frase? A mulher se arruma para outra mulher. Então não é a questão de você estar seguindo um padrão imposto à mulher, imposto para que você seja alguém. Não, é o contrário disso. É você alinhar a sua percepção da sua imagem. Então, vamos lá. Se o que te incomoda na sua imagem é o peso, é alguma coisa que possa ser feita uma estética, uma cirurgia, uma correção, aí cada um vai ver o peso disso para si. Mas, por exemplo, eu tive uma aluna que ela tinha um complexo muito grande com o tamanho do nariz. Aqui, o meu é meio batatinha. Então, às vezes, na maquiagem, quando eu tô muito... Eu afino ele aqui, né? Pra mim já tá legal. Na minha sobrancelha, por exemplo, eu não tenho esse comecinho aqui, ó, que eu desenhei. A minha sobrancelha, ela quase, sem maquiagem, ela não aparece. Eu acho estranho, porque parece que a minha testa é gigantesca, né? Apesar de ser grandinha também, ó. Então imagina aqui, ó, já são 4 dedos, quase um palmo. Ali, medida quase um palmo. Então se eu não tiver sobrancelha, poxa, é muita testa. Então tô falando da minha percepção e algo que eu posso fazer para quando eu ver, eu gostar. Então às vezes isso falta para você se sentir confiante. Faz sentido? Então, é o cabelo? Qual é a melhor maneira que eu posso deixar o cabelo? Independente dele ser cacheado, crespo, liso, loiro, ruivo. Eu sou cabeleireira também. Eu dei aulas, né? Já formei cabeleireira, então eu entendo muito de cabelo. Então, pra mim, a maior potencialidade é você poder fazer o que você quiser com ele. Agora você anda sempre com o mesmo penteado, a mesma cor, vários dedos de raiz. Então, primeiro os outros. Eu não vou me cuidar, porque eu tenho que cuidar do outro. Ou, eu não posso, porque coitada de mim. Todas as vezes que eu vou fazer tal coisa, acontece, sacou? Então, ou você está se colocando numa posição inferior para servir, ou outra de uma incapacidade, né? Ó vida, ao azar tudo dá errado.
Então, entenda para quem você está servindo, por que você está servindo, qual é a necessidade de servir, qual é a necessidade que você tem de sempre se sentir perseguida ou que tudo dá errado e levar isso como regra de vida para você. Então, o que você está ganhando com isso? Como começou isso? Né? Espero que tenha sido mais claro para vocês hoje alguns dos motivos pelos quais a insegurança nos levam a nos sentir com, né, a se sentir inferior, ter o complexo de inferioridade ali. E até o próximo vídeo. Muito obrigada pela presença.